sequer tem um peso maior na composição da nota do aluno. Enquanto não pudermos atender a todos, o sorteio deve privilegiar os que estão no cadastro Bolsa Família, que são os mais pobres. E essa é a modalidade proposta para o país, que é o Brasil carinhoso. Era o ideal esse sorteio? Provavelmente nós não vamos chegar numa situação de zero sorteio, porque sempre a mãe pode preferir uma creche a outra. Mas o problema das metrópoles, e que é um problema, que hoje o prefeito Haddad também vive exatamente o mesmo drama. O que acontece? Quanto mais creches de qualidade forem construídas ao lado da moradia das pessoas, mais famílias que têm soluções caseiras, familiares, colocarão crianças na creche ou entrarão na fila de espera da creche. Quando eu cheguei aqui em 2009, nós tínhamos 30 mil na fila de espera de creche. Pouco menos de 30 mil, acho que 25 mil. Essas famílias foram atendidas, mas com a construção dos EDs de boa qualidade, é só visitar alguns deles para ver. Muitas famílias que não colocavam crianças em EDs, vendo perto de sua casa um equipamento dessa qualidade, passaram a integrar as filas de espera. Eu acredito que nos próximos anos nós viveremos isso ainda. É por isso que no plano de metas da Prefeitura há 30 mil novas vagas em EDs colocadas, porque se imagina que ainda haverá. E nós vamos ter um outro desafio, porque até 2016 todas as crianças deverão estar em pré-escola. Quer dizer, é uma coisa importante para a gente enfrentar. Com relação à maioridade plena, a questão da educação. De fato, fala-se muito da educação como a grande saída. E há um problema, porque o Brasil é a 6ª economia do mundo e é a 53ª no PIS, entre 65 países. Quer dizer, é uma vergonha no nosso país. E cada vez mais as pessoas estão conscientes de que ou se faz uma coisa urgente, e aí não vai ser fazendo mais do que já fazíamos, ou seja, cada escola pensa a sua política educacional, que a gente vai conseguir avançar rápido. A Coreia superou suas dificuldades, eles estavam na mesma situação de nós em 1930. Eles só tinham 21,5% das crianças na escola como nós tínhamos. Em 60 eles tinham resolvido e criar um projeto nacional de educação, currículo único, investir em formação de professores maciça, que é o que o Brasil tenta construir nesse momento. Então, sim, há um sentimento de urgência. Não basta mais voltar a falar nos mesmos chavões que falávamos no passado, que as coisas se resolvem automaticamente. Precisa de um projeto nacional muito bem gerenciado. Com relação às escolas de 7 horas. O projeto fala no mínimo 7 horas, mas como eu pude apresentar na fala, nós optamos. Eu tenho muito medo quando se fazem leis ousadas demais e depois não dá para cumprir. Lembra, nós chegamos a falar de transições. Eu cheguei voltando para o caso da Finlândia. Eles têm 6 ou 7 horas de aula, eles não têm 8 nem 9. Eles criaram soluções, provavelmente. Nos Estados Unidos são 7 horas de aula. Na Europa são 6 ou 7. Nós optamos por 7. Mas nós sabemos da situação de algumas famílias, não todas. E optamos por colocar do 1º ao 6º ano 7, seguidos de 2 horas de mais educação. Porque aqui no Brasil nós ainda estamos pensando a educação com o olhar de assistência social e não de educação. O centro tem que ser a criança e não a mãe. Eu sei que nós pensamos sim nessa questão, nós sabemos que transição, nós temos que ter mais educação e às 7 horas. No caso específico da escola, se é que nesse caso prédio, nós tivemos um probleminha.
aquela situação foi acomodada de uma maneira que precisava ser consertada. A diretora pediu para sair. Nós estamos construindo uma outra solução que preserve o interesse das crianças em primeiro lugar e das mães, inclusive com 9 COPs. Então isso está sendo construído. Mas eu me preocupo só que a gente não nos deixar pensando em primeiro lugar no como que vamos cuidar das crianças. Com relação à carreira, eu já respondi ao falar com o professor, o vereador Jefferson Moura, isso não é construído pela secretaria, isso é construída junto, não só junto com os professores, mas junto com a fazenda, porque evidentemente não adianta fazer uma lei que estabeleça algo que não caiba dentro do orçamento da prefeitura, mas tem que ser uma coisa bem feita. Com relação à meritocracia e ao IDEC, eu gostei do seu comentário, que a gente presta atenção dos mais enfraquecidos, mas eu gostaria de lembrar que a nossa Constituição fala em meritocracia, que a administração pública será meritocrática. E nós não só respeitamos, como achamos que a vida é meritocrática. Mais do que isso, os nossos professores gostam de meritocracia na relação com os alunos, que os que mais se empenham, não os que mais aprendem. Não necessariamente os mais brilhantes, mas os que mais se empenham sejam reconhecidos. Eu visito escolas pelo Rio de Janeiro afora e vejo os quadros de honra. Por que o nosso professor que se destacou, que se empenhou, não pode ser reconhecido? E nós não fazemos ranking de escola para reconhecer ou para efeitos de um salário, para dar o prêmio anual de desempenho. A escola frente a ela mesma. Só para responder as perguntas, só foram tantas que eu estou tentando. Com relação à CONAI, estamos nos preparando, fizemos uma boa CONAI na última edição, continuaremos nos preparando também. Com relação à marcha da poluição, acho que eu já respondi, está no nosso currículo, no nosso material pedagógico. Eu gostaria também de lembrar que nós mandamos para todas as salas de leitura, né, a Simone Monteiro está aqui, material para não só sobre cultura africana, história africana, mas também de livros de autores indígenas, da cultura indígena, que também é muito importante. Com relação às creches conveniadas, nós temos 168 creches conveniadas. Nossa opção, como eu disse, é pela creche pública. A gente prefere creche pública, mas entendemos situações, temos conveniamento com 168 creches, está sendo, em junho vencem os contratos, está sendo discutido um reajuste no per capita. E eu acho que isso eu respondi. Vereadores que estão presentes, e aproveito inclusive para registrar a presença do excelentíssimo vereador, companheiro Leonel Brizola Neto, segundo vice-presidente da diretora. Nós estamos optando aqui para que não fique restrita a palavra somente aos vereadores, para que as questões possam ser tratadas. Nós fazemos aqui uma alternância, sempre um vereador e uma representação, né? O primeiro inscrito é o vereador Paulo Messina, já o convido a utilizar a tribuna, uma referência de 3 minutos. Eu separei, saúde a todos presentes, na pessoa do presidente dessa sessão, o vereador Jefferson Moura. Eu separei essa apresentação rápida em 4 modalidades. A educação infantil, as perguntas estão separadas em 4 modalidades: a educação infantil, o ensino fundamental, a educação especial e o PEJ. São 7 perguntas rápidas em cada uma dessas. Não são 7 em cada modalidade, são 7 no total. Calma. São 7 no total. Que bom que estão prestando atenção na minha fala. Em 2001, a Lei Federal 10.162 determinou que não se deveriam contratar profissionais para atuar na educação infantil que não tivessem o mínimo de médio normal. Isso por causa daquele educador, isso é por causa do caráter indissociável do educador, aquela história do que ele sabe.
Contudo, em 2005, a Prefeitura criou um cargo para atuar na sala das creches com o ensino fundamental apenas. Então, assim, essa herança que a SME assumiu. E eu queria... Nós fizemos, para quem não sabe dessa história, a gente vem há 2 meses, quer dizer, já há muito tempo, mas há 2 meses nós fizemos um grupo de trabalho que foi que a SME indicou o Dr. Paulo Figueiredo e a professora Lourdinha, por parte da SME, e o FADESC, nós viemos estudando como alterar toda essa situação. E a pergunta que eu faço é, isso consta de direitos, como é que a gente procede nesse ponto? Porque essa transformação eu não tinha visto aqui. A outra pergunta é em relação à capacitação, né? Hoje nós temos em torno de 6.800 e poucos auxiliares de creche, são funcionários, em uma boa parte que não tem especialização para crianças de creche. Tem gente com letras, tem gente com outras graduações, licenciatura, mas enfim, para a educação infantil tem que ter uma capacitação específica. Essa capacitação será dada pela SME ou vai ser dado prazo para que cada um tenha a sua capacitação nesse cenário? Eu acho que esse ponto a gente não chegou a conversar. Aliás, se você me permitir um parênteses, eu queria agradecer publicamente tanto ao Paulo Figueiredo, mas a professora Lourdinha, várias horas, vários dias durante a noite, a gente ficou ali, perturbei pra caramba. Como vocês aplaudiram merecidamente, longamente a professora Nazaré, eu queria muito que vocês fizessem a mesma coisa. Então, essa primeira pergunta é sobre a capacitação. A segunda pergunta na verdade, um questionamento que chegou, eu acho de suma importância, que é referente à coordenação pedagógica das creches. Em alguns locais a gente ouviu dizer que a creche que estivesse completa, com fecho, do início ao fim da sala, não teriam a coordenação pedagógica. Primeiro eu queria saber se a informação procede e depois te dar uma proposta, na verdade, que isso não fosse dessa forma, né? Que até os atuais professores articuladores das creches fossem transformados em coordenadores pedagógicos. Porque eu recebi uma fake que contou a seguinte história, que a diretora da creche teria virado para ela e falado assim: olha, você chegou aqui, deu banho, alimentou, brincou, contou história, a criança está dormindo, que hora você vai fazer o pedagógico? Na educação infantil essa pergunta não existe, né? O processo de capacitação seria legal também, não todas as diretoras, mas acho que precisassem que também tivessem essa capacitação na hora de atender. Bom, isso encerra o ensino fundamental, a educação infantil. No ensino fundamental, nós criamos uma comissão de revisão do Plano Municipal de Educação e vamos propor, e aí não tem como incluir na TLO como emenda, mas eu queria já deixar claro que a gente vai fazer algumas propostas nesse sentido nessa comissão. O vereador Tiago Carpeiro, presidente, é membro também dessa comissão. Nós queremos fazer propostas, assim como fizemos propostas em relação ao cargo das creches, da revisão das creches, também para os outros cargos que constam da SME. Por exemplo, você tem N discrepâncias, volto a dizer, heranças. Quando você olha para trás e vê o muro de a muralha sendo construída, você olha para trás também vai vários problemas construídos para trás também para resolver. Como a gente resolve? Evidentemente, um de cada vez. Né? E existem várias discrepâncias que vão desde o agente educador, que tem apenas o ensino fundamental, a quantidade suficiente do agente educador até hoje, até um diretor de escola que recebe menos do que um professor em dupla regência. Então, assim, existem várias discrepâncias. Eu sei que a limitação desse ponto orçamentário não parte da SME, mas eu queria contar com a mesma parceria que nós contamos com a professora Luquinha. Ela até sumiu ali, acho que depois que a gente bateu palma, ela abriu um buraco no chão e entrou ali. Não, tá aí. Mas, enfim, com a mesma equipe, com a mesma ajuda que a gente teve e parceria que a gente teve, que a gente pudesse contar para esses outros trabalhos. Né? Professor 2, 22, 30, enfim, a gente tem uma série de dificuldades, 40 horas, todo mundo já conhece essas discrepâncias e seria legal se a gente pudesse continuar avançando nesse caminho. Sei que é o desejo da Secretaria, nós tivemos uma reunião que eu contei de manhã, sei que é o desejo da Secretaria e queria publicamente aqui dizer que agradeço a parceria e queria que a gente pudesse continuar contando com a mesma equipe, com a mesma parceria.
O agente de apoio à educação, como bem disse a secretária, que era o desejo dela, vai ficar essencialmente para atendimento à educação especial. O mais importante nesse profissional é que ele tenha a qualificação do IHA. Esse profissional tem que ter a qualificação específica para cada necessidade da criança. A criança tem uma deficiência motora, a criança tem uma deficiência visual, a criança é cega, a criança é surda, a criança tem um TGD, tem que ser um tipo de qualificação diferente para cada tipo de deficiência que tem que passar pelo IHA antes de ir para a sala de aula. Em relação ao transporte, ainda na educação especial, os ônibus são ótimos, só que para lugares longe da onde é a escola, o ônibus, a última criança acaba ficando 2 horas dentro do ônibus. Seria legal, a proposta até dos próprios motoristas e entrevistas que a gente fez, que os ônibus, que têm muito mais capacidade de passageiros, circulassem mais próximo da escola e a gente tivesse convênios ou enfim vans para os lugares mais longe, porque assim os círculos mais longe eram atendidos por mais ágeis e a região mais próxima da escola pelos ônibus, e não o ônibus atender tudo, porque acaba ficando até 2 horas a criança dentro do ônibus. Em relação à sala de recursos multifuncionais, eu queria ver um número que eu não vi, ou ideia de implantação. A gente continua implantando salas de recursos, ou a gente permanece com as atuais e os alunos se deslocando para os centros. A gente tem plano de continuar instalando salas de recursos. E por último, e não menos importante, em relação ao PEJA, houve aí o plano do PEJA à distância, eu sei que ele já foi implementado, eu queria ouvir um pouco da Secretaria a experiência de como isso está se desdobrando, quantidade de alunos que foram atendidos, como é que fica a evasão, porque a evasão do PEJA presencial a gente já conhece, que infelizmente é grande. No PEJA à distância, como é que ficou essa relação? A gente já tem números para poder avaliar, é um projeto experimental e agora a gente quer saber se já tem alguma experiência. Eu agradeço a paciência do nosso vereador Jefferson Moreira. Professora, a senhora Suzana Gutierrez. Bom dia a todas e todos. Eu sou professora da rede municipal desde 1999. Desde 2000 eu trabalho na comunidade da Maré, inclusive numa escola que é uma das escolas da manhã. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de ter o direito à fala, porque há muito tempo o sindicato vem tentando uma audiência com a secretária. E tem sido muito difícil conseguir. Então, um espaço de diálogo aqui é muito importante, que a senhora Cláudia Costin possa escutar algumas questões. Eu vejo aqui muitos professores que hoje em dia, pela necessidade, não estão dentro de sala de aula, estão cumprindo outras funções também da educação, na secretaria, nas coordenadorias, que são fundamentais para que a rede possa funcionar. Então, eu queria trazer algumas reflexões de quem está dentro da escola, porque isso às vezes é um referencial que nós temos, é bem diferente, bem distante. Aquela discussão que a gente, enquanto educador, faz, que nós planejamos uma aula e às vezes, quando na prática ela ocorre, tem alguns elementos que não funcionam. Inclusive, é preciso fazer o replanejamento. Então, nesse aspecto, acho que é muito importante ter a fala de uma professora aqui, inclusive, que representa o conjunto dos profissionais da rede. Em relação aos cadernos pedagógicos, eu sei que já foi muito debatido, mas é importante que conste aqui, não é só uma discussão de ter problemas de erros, tem problemas metodológicos. Queria perguntar para alguém aqui se alguém tem filho matriculado numa escola da rede pública municipal do Rio de Janeiro. Os outros que não têm, isso não é para constranger ninguém, porque em muitas escolas de boa qualidade, não é esse tipo de material que é oferecido às crianças. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado com a qualidade do material que nós oferecemos, inclusive com alguns problemas que tem, dos mapas em preto e branco. É muito difícil para as crianças identificarem, por exemplo, regiões do Brasil nesse aspecto. Mas acho que o maior problema tem a ver com a discussão da autonomia pedagógica, porque cada realidade dos alunos é bem diferente. Queria entrar, foi só uma introdução, mas eu queria entrar mesmo nas perguntas que têm a ver com o orçamento. Como eu já disse, eu sou professora, não sou da área de exatas, mas eu peguei no site da Coordenadoria Geral do município as receitas que foram da arrecadação do município, o que foi aplicado na educação e o valor do Fundeb. Então eu fiz um cálculo rápido de diminuir. Nos primeiros anos não foi aplicado 25% das verbas, e em 2011 foi, já por conta daquela manobra do MDE que se considerava as aposentadorias e pensões. Em 2012, obviamente, após a aprovação do PL 1005, já se contabilizava também efetivamente as aposentadorias e pensões.
mas só em relação ao Fundeb foi deixado de aplicar R$1.098.026.694,68 nos últimos anos. Então, como a gente está discutindo já diretrizes, era importante que a gente pudesse ver, isso inclusive o Tribunal de Contas já orientou a Prefeitura, a partir de quando o valor do Fundeb vai ser retirado dos 25% das verbas aplicadas, já que o Rio de Janeiro é superavitário no Fundeb, né? Então ele não pode colocar essa receita no bolo dos 25%. Porque isso é importante porque assim, nós estamos trabalhando aqui com algumas questões que foram pontuadas para 2016. E como já é uma diretriz que aponta depois para uma LOA em 2014, era importante que a gente avançasse para não correr o risco que a gente tem corrido nos últimos anos de não foi pensado, então não dá para esse ano algumas mediações, né? Por exemplo, a discussão da valorização da formação, investimento na formação. Precisamos ter uma resposta para 2014, como é que vai ser o Fundeb para ter essa valorização. O plano de carreira, que no primeiro mandato a secretária anunciava que ia dar uma atenção para o plano de carreira, mas que até agora não foi colocado. Eu sei que tem a ver com os secretários de Fazenda, outros setores, mas inclusive aqui fica o pedido da criação de um grupo de trabalho, porque o sindicato tem uma proposta histórica para um plano de carreira unificado que valoriza o tempo de serviço e formação. Outros municípios já conseguiram avançar nisso, inclusive a rede estadual. Uma outra discussão que para nós é muito importante, que é a discussão da falta de profissionais. Nesse último período, eu não sei se todos sabem, haviam 2 agentes de portaria nas unidades escolares do primeiro segmento e hoje em dia nós contamos com 1. Eu trabalho numa escola, como eu já disse, na Maré, que no último período ficou muitos dias sem aula por conta de conflitos armados, e a situação de ter só um agente de portaria prejudica em muito a saída dos alunos, inclusive numa situação de segurança das crianças, porque as crianças são a nossa prioridade. Então, que já pudesse ser estudado como é que viabiliza ou um concurso público para a gente poder solucionar essa discussão. Em relação, estou acabando, porque o tempo já está acabando, a questão das quadras, que já foi citado, das salas de arte, já que a secretária disse que é um investimento, na questão das linguagens artísticas dentro da escola, existe uma previsão para a construção, que nas escolas a gente tem o direito de ter, eu sou professora de linguagens artísticas, uma sala para arte. A questão das quadras, só em 2016 a gente consegue avançar, porque a expectativa é que os alunos da rede pública sejam os futuros atletas de 2016. Então, até 2014, o que pode ser avançado? Em relação ainda à questão que já foi tocada de PL 1565, porque isso envolve uma questão de profissionais. Em assembleia da categoria, nós rejeitamos solenemente a discussão do PL 1565, porque ele inclusive ataca uma categoria profissional que foi criada, que são os agentes auxiliares de crédito, que a gente pensa que deveria ter uma ampla discussão sobre educação infantil, para que a gente pudesse inclusive rever o caráter histórico que essas instituições foram criadas lá atrás com concepção. Por último mesmo, que eu sei que o meu tempo está esgotando, eu acho que a gente confunde muito o que é mérito e o que é meritocracia. Porque, assim, as provas externas, secretária, que a senhora coloca, que servem para dar o índice, elas foram aplicadas também nas minhas escolas, incluindo aí crianças que passaram a madrugada debaixo do tiroteio, tendo a casa revistada, ou no dia que nós estávamos dentro da escola com mais ou menos 1.000 crianças deitadas no corredor para esperar o tiroteio acabar. Então, assim, a situação que essa criança tem, histórica, social, econômica, cultural, para estar aplicando, para estar fazendo essas provas, não é a mesma de todos os alunos da rede. Então, é muito complicado quando a gente não sabe, quando a gente iguala o que é diferente. Não porque eles não tenham acesso nem condições, eles têm, mas é uma realidade um pouco diferente. Então, é importante que uma Secretaria de Educação saiba disso e saiba aprender a lidar com isso. Muito obrigada pela atenção. Secretária Cláudia Coxinha, professor Paulo Querido, Helena Bovelino, Coxinha ainda, aqui, enfim, todos os professores, todos os profissionais de educação, tenho certeza absoluta de que o que eu vou dizer aqui, todos já ouviram de outros companheiros vereadores, da admiração que nós temos que ter por todos vocês. Temos que ter aqui o reconhecimento que mais de 30 mil profissionais, é muito difícil agradar a todos, eu digo quando estamos aqui reunidos numa assembleia de absoluta competência. As pessoas que aqui estão são questionadores, são todos preparados. Esta pasta não é fácil de gerir, até porque
todos os profissionais, quer dizer, de educação, são realmente muito capacitados. Então eu quero aqui, como a professora do sindicato, a professora e membro do sindicato, tem as colocações inteligentes, enfim, sabemos que temos muitos acertos e muito ainda que melhorar. Minhas colocações foram feitas já algumas pelo vereador Paulo Messina. A questão das quadras é uma luta, nós sabemos disso, a senhora falou que busca financiamento para que isso aconteça, perfeito. Quero ver a situação do ônibus da Liberdade, que é por sabedoria, e aqui hoje nós temos um ex-prefeito, hoje vereador da cidade do Rio de Janeiro, um homem preparadíssimo, um homem que foi prefeito da cidade por 3 mandatos consecutivos. Ele faz uma série de críticas em relação à educação, e eu até venho me opondo às vezes a algumas críticas que ele faz. Crítica todos nós teremos, e absolutamente isso é verdadeiro, é bom para a democracia, mas nós temos que olhar. Avançamos. A educação busca melhor, com certeza. Não podemos dizer, por exemplo, que os equipamentos como o ED é de primeiro mundo, não tem que se questionar. Não temos que dizer, por exemplo, eu fiz uma lei aqui, quase os professores me lincharam, que não entenderam qual foi a minha proposta, a lei que diz que quando a criança vai para a escola, se o professor não estiver lá, é obrigado a permanecer na escola, e aí eu alguns até o sindicato, você sempre estudou em escola privada, eu sempre em escola pública, eu sou realmente um exemplo de que a escola pública formou a minha vida, e a minha intenção também era criar, eu quero dizer a senhora, só sensibilizar o professor, o prefeito Eduardo Paz, que se crie o banco de reserva em cada unidade, pelo menos com 2 profissionais, porque o professor também é humano e a gente sabe que fica doente. Então, nós queremos apresentar aqui soluções. Quero dizer para a senhora especificamente, a senhora tem o meu respeito, a minha admiração e todos os profissionais da educação. Do mais, quero que a senhora me diga, só para terminar, não terminou, eu fiquei sabendo que nós tivemos aí essa primeira CRE. Se existe a possibilidade, por exemplo, eu vejo uma heroína, a professora Maria Inês, que a CRE é uma dificuldade, porque muita gente, nós precisamos ajudar esses 11, eu até quero saudar para terminar, para que a gente possa ajudar nessas questões. Queria agradecer, de novo, reiterar a minha absoluta certeza que temos muito que melhorar, mas estamos cada vez mais, a educação merece isso, e a educação, conforme a instalação diz, tem que ser de Estado. Não adianta o discursinho eleitoral, porque isso absolutamente na educação não serve para nada. Parabéns a todos vocês. Agora a secretária vai ter uma prova aqui de capacidade de síntese, né? Eu só, antes da secretária se expressar, eu só queria anunciar o próximo bloco. O próximo bloco inicia a professora Ana Paula, da UFRJ, representando o grupo de jovens adultos da UFRJ, o vereador Paulo Pinheiro, e a professora Ana Rosa de Andrade, do CIEP, professora Célia Martins, Helena Barreto. Célia Martins, Helena Barreto. Bom, vou tentar lembrar de todas e falar rapidamente. Primeiro, o vereador Vecima, que foi quem primeiro falou, é importante lembrar essa coisa que foi em 2001 que foi definido que tinha que ter ensino médio no mínimo normal para trabalhar na educação infantil, em creches, e houve um erro de encaminhamento. Erros acontecem, mas houve um erro de decisão ao criar um cargo de agente auxiliar de creche com apenas fundamental. O difícil é construir a transição, porque são profissionais concursados, por isso que oferecemos o pró-infantil junto com o MEC, um curso normal para cerca de... Nós oferecemos para todos os que quisessem. 1.200 fizeram o normal de 2 anos, foi um trabalhista que possibilitou que o problema hoje seja um pouco menor. Com relação à capacitação específica e ao normal para os que não tiveram a chance de fazer, a nossa intenção é fazer isso novamente. Precisamos de alguns aperfeiçoamentos legais e de documentos para que isso aconteça de uma forma adequada, mas nós acreditamos que não basta o pró-infantil da forma que foi feita, porque a forma
da mesma maneira que nós fazemos para os professores aquela formação na Escola Paulo Freire, nós achamos que há que se fazer uma formação complementar para além do normal, para que se aprenda como trabalhamos na nossa rede. Com relação ao coordenador pedagógico de creche, nós criamos o cargo de coordenador pedagógico para todas as creches. A questão é como prover isso, quer dizer, se eventualmente estamos esperando que se avance um pouco mais na garantia de professor de educação infantil para cada sala, para cada ED, é porque nós queremos garantir que haja um professor regente em cada uma dessas. São cerca de 3.500 professores de educação infantil na rede, como eu disse, esse cargo foi criado nessa gestão e ainda estamos em processo. Com relação ao professor de 40 horas, eu só queria lembrar que essa é uma coisa que já havia na legislação. Nós pudemos avançar muito nessa rede por conta do que foi feito com os CIEPs. Quer dizer, a criação dos CIEPs, com uma filosofia de educação integral, permitiu que a nossa rede avançasse bem em relação à profissionalização dos professores. Professor não pode ser horista. Professor de criança não é professor universitário que vai lá e dá uma aulinha. Tem que ser professor que se dedica a uma única escola, o vereador Atila Nunes falou. E as escolas ficarem um tempo adequado para o aprendizado dessa criança. Então, os professores 40 horas foi uma lei que já existia por conta do CIEP, que nós pudemos aproveitar e que nos permitiu também um aperfeiçoamento no processo de carreira, de profissionalização dos nossos professores. Com relação ao PROINAP, eu desconheço essa questão de tirar o psicólogo da equipe, mas vou me informar se alguém está aventando essa hipótese. Não acho adequado, acho que nós precisamos de psicólogos. Com relação à educação especial, a nossa ideia com o agente de apoio à educação é justamente que o IHA dê uma formação complementar voltada a cada deficiência. A doutora Eugênia, do Ministério Público de São Paulo, defende essa tese, que haja uma capacitação para cada deficiência, e eu acho que faz todo sentido do mundo. Com relação ao transporte de crianças com deficiência, nós colocamos micro-ônibus, 50 micro-ônibus com ar-condicionado, levando da casa da criança até a escola. Podemos e devemos aperfeiçoar os roteiros desses ônibus, então nós gostamos da sugestão de reanalisar as cotas e poder aperfeiçoar. Com relação ao PEJA, a educação à distância, hoje nós não temos evasão, segundo os técnicos da Secretaria que trabalham com o PEJA à distância. O projeto é experimental, é muito recente, estamos ainda acompanhando os resultados lá no Centro de Referência de Jovens e Adultos e funcionamos com base numa autorização especial do Conselho Municipal de Educação. Deixa eu ver agora as perguntas da Suzana. Com relação, fiquei feliz de ver, eu contei aqui, eram 17 professores nossos que têm filhos na rede. Esses 17 professores não são mais que dada a faixa etária. Aqui presente tem muitos que têm netos. A pergunta foi filhos. Eu também tive filhos em Brasília e na rede pública. Os cadernos pedagógicos, como eu ouvi a história de não são só erros, é a questão dos mapas que não são coloridos. Lógico que nós temos a intenção dos mapas serem coloridos, mas é importante lembrar que a partir do quarto ano, eles usam os cadernos e o livro didático. E nos livros didáticos está colorido. Mas nós temos a intenção de sim mandar cadernos também coloridos. É uma questão de organização do orçamento, naturalmente muito mais cara a impressão. Com relação ao Fundeb, eu acho que nós já explicamos e não temos notícia disso do Fundeb ser retirado de 25%. Com relação à formação, acho que também falamos bastante, o plano de carreira, eu queria também esclarecer
Aqui se fala em falta de professores, mas acho que não é professor, ela está se referindo aos porteiros. Com relação aos porteiros, de fato foi uma inovação que essa gestão fez, de colocar, acho que, porteiros em todas as escolas, e o número de porteiros de escola vai ser estudado a cada caso. O porteiro não impede a violência na Maré, não vai ser um porteiro que vai segurar um conflito armado na Maré. Nós conversamos longamente com os dois diretores de escolas mais afetadas, que é a Samora Machado e a Regina, e somos muito solidários aos professores dessas escolas. Escutamos quase que um grito de socorro dessas. Por isso que elas são escolas da manhã. Com relação à meritocracia, não se preocupem, cada escola só é comparada a si mesma. Só que é uma ação afirmativa. Escola da manhã, caso ela melhore em frente a ela mesma, nós sabemos que é muito mais difícil, o prêmio é muito maior porque reconhecemos que mesmo uma escola da manhã melhorar em relação a si mesmo, nem sempre é muito fácil. Mas aproveito para dizer que Antares tem duas escolas que têm sistematicamente, eu fui nas duas escolas sistematicamente melhorado frente a elas mesmas, porque nós não podemos dar essa educação de secundária só porque a criança vive em área vulnerável. Tem que ter excelência acadêmica, busca de excelência acadêmica. É difícil? Sim, é muito difícil. Com relação a... Não, ainda tem mais... Essa era a última. Com relação aos comentários do tio Carlos, vereador, de fato, esse é um grande desafio. Já conseguimos, como eu disse, verba para construir mais 93 quadras, cobrir mais 30, mas é uma luta. É uma luta, é uma rede grande demais, complexa demais. Agradeço os elogios e nós temos um banco de reserva de concursados, mas ele não é por escola para facilitar a alocação. Hoje, afortunadamente, acontecem problemas de falta de professores, sim, acontece, a professora fica grávida, nós temos uma força de trabalho bastante jovem, em alguns casos, gravidez, leva a um afastamento legal de quase um ano e nós não temos programação de quando isso vai acontecer. Mas nós temos estimativas, a professora Lundinha tem dado um show em tentar planejar a reposição. Infelizmente, esse ano tivemos um problema, que foi na sexta-feira de carnaval, 1.400 desses professores entraram de licença. E garanto a essa casa de leis que não foi burnout. Mas, tirando licença, já estamos falando de licenças médicas. Então, nós tivemos que correr atrás disso, isso já, graças a Deus, está equacionado. Quer? Os ônibus da Liberdade, eu não tenho essa pergunta. Deixa eu ver. A ampliação do atendimento para 2014 aumenta a frota para 250 ônibus atendendo 71.331. Essa já foi adotada, desculpe, eu estou lendo na parte errada. Atendendo 71.331 alunos da rede. Vamos continuar discutindo que outras linhas temos que ampliar. Ok. Professora Ana Paula. Bom, como foi anunciado anteriormente pelo vereador Jéssica, eu sou professora da UFRJ e sou da coordenação do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Diferente do que falou a secretária agora na última fala dela, nós, professores da universidade, não vamos dar São Maurinho. A gente tem todo um compromisso com toda a formação que é feita, não só de pedagogo, como especial. Eu falei que a senhora não, que eles dão... Só um instante, secretária, por gentileza. Vamos permitir a fala do plenário e depois o retorno. Então, assim, tem todo um compromisso, não só com a nossa atuação em sala de aula, mas também com pesquisa e extensão. Então, é importante a gente estar frisando aqui que a educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino da educação básica garantida por lei pela FDP e é assegurada desde a Constituição de 88. E aí, a pergunta que eu faço à secretária é justamente nesse sentido.
Em quase 3 horas de fala, tanto dos vereadores quanto das professoras e da secretária, assim, foi citada uma vez a educação de jovens e adultos. E aí, como a secretária iniciou a fala dela, dizendo justamente da necessidade de se falar de diretrizes, eu venho aqui perguntar, a gente hoje tem um número de 148 mil analfabetos absolutos. Não estou falando dos analfabetos funcionais, nem estou falando da população abaixo de 15 anos. E aí, desses analfabetos absolutos, o que tem sido feito? Porque, assim, a partir do fórum, a partir da atuação na universidade, a gente vem acompanhando a história do PEJA, que não é dessa última gestão, a gente acompanha já há algum tempo. E a gente consegue perceber nessa última gestão um movimento de invisibilidade. A gente não tem ataques ao PEJA, mas a gente também não consegue perceber avanços no sentido de políticas, de ações de fato efetivas na sua ampliação e na efetividade de suas ações. A gente consegue perceber um movimento muito pautado na postura dos profissionais que estão à frente da gerência, muito pautado no movimento de militância desses profissionais. Então, assim, eu queria perguntar à secretária quais são as diretrizes, porque até então, o que a gente veio observando? Uma ênfase, agora, em última instância, do PEJA, da educação à distância. A gente conseguiu observar o movimento do Sou Pai, Sou Aluno, porque tem a ver, esse movimento Sou Pai, Sou Aluno, ao meu ver, na leitura que eu construo, não tem a ver com o atendimento da população jovem e adulta, mas tem a ver fundamentalmente com o olhar que a secretária tem de como isso vai influenciar no aprendizado dessa criança. Então, assim, na verdade, a minha fala hoje aqui vai muito em função da gente lembrar que a gente tem uma modalidade de ensino que precisa ser atendida e que tem a sua existência garantida na forma de lei. E se a gente for parar para olhar o orçamento e ver o que está sendo destinado para a educação de jovens e adultos e o que está sendo destinado para as outras ações, a gente vai ver que, em termos de propostas orçamentárias, isso é isso. Boa tarde a todos. A gente vai ficando por hoje, todo mundo está cansado, né? Já perde um pouquinho da sensação do início da audiência, mas aqui é uma obrigação nossa. Essa audiência que conta com a presença de todos os senhores, que é ótimo. A razão da nossa audiência era os vereadores estarem aqui, então vou tentar, não sou professor, sou médico, vou tentar dar uma aula aqui, não para vocês, mas para os vereadores. Lamentavelmente, somos poucos vereadores que queremos aprender. Provavelmente, pela meritocracia, não receberíamos nenhum aumento salarial por estarmos presentes nessa audiência que é para discutirmos a lei de diretrizes orçamentárias. O que nós estamos tendo que discutir aqui é o que vai ser colocado a mais, além do que o governo mandou para casa, na lei de diretrizes orçamentárias. Esta é a razão dessa audiência pública. E todas as discussões são válidas, são importantes, porque nos dão um conhecimento melhor disso. Inicialmente, eu queria saudar a secretária, os vereadores presentes, todos presentes. Em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz de ouvir. Eu tenho 5 perguntas, mas essas perguntas precisam de uma introdução. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar esse tipo de trabalho, onde estamos dando, pelo menos aqui nessa demonstração, no caso dos professores presentes, a secretaria tem, a secretária Cláudia Agostinho colocou isso muito claro, e a gente tem que sempre acompanhar, porque às vezes a gente tem declarações, mas que não são acompanhadas na prática. Essas declarações que a secretária fez sobre a importância dos professores. E eu sempre discuto, nós temos aqui uma função como vereadores, de olhar todas as secretarias, de trabalhar, fiscalizar e ajudar e cobrar de todas as secretarias. Eu sinto, lamentavelmente, uma tristeza muito grande, porque tivemos há 2 dias atrás uma audiência pública com a Secretaria de Saúde e vejo uma diferença enorme entre os propósitos de uma secretaria e de outra. Por exemplo, com tristeza eu abro o jornal hoje e leio uma declaração colocada num articulista de jornal criticando os profissionais de saúde que não sabem tratar sífilis congênita. Foi preciso a secretaria, o grupo da secretaria ensinar aos profissionais que isso é muito ruim. Isso é muito ruim,
quando se discute a relação com os profissionais que trabalham em cada setor. Por isso, eu queria parabenizar exatamente isto, a importância. Não é um favor que os professores estão fazendo por trabalhar seriamente, é uma obrigação, mas nem todos conseguem fazer isso. Então, é muito importante que nós possamos discutir exatamente esse caminho. O nosso caminho, por exemplo, em termos da educação, eu digo especificamente não para todos os profissionais de educação, mas para os professores, tem sido o de manter o trabalho com os professores concursados, funcionários públicos. Isso para nós, militamos na área da saúde, é um alento ver que na educação nós estamos conseguindo mostrar que a saúde não é um produto de consumo, a saúde é um bem público. Né? Podia chamar, eu não gosto da maneira como os profissionais da economia falam disso, mas um ativo, a saúde não é um ativo como a educação não é um ativo, é um bem público. E como bem público tem que ter parâmetros para a gente poder discutir. E não há melhor desses parâmetros do que o funcionário público que conhece. Nós estamos vendo toda a briga política nessa casa, não é com vocês, a briga política é aqui. Nós estamos vendo profissionais de educação há anos na Secretaria de Saúde trabalhando dessa maneira. E eu queria lembrar exatamente isso. Acho que essa maneira é muito importante a gente entender. Nós somos funcionários públicos, que os cargos, chefia e tal, essas coisas passam, mas a nossa função pública permanece. Então, eu roubei uma frase do professor da UERJ, a professora que falou há pouco, roubei a frase do professor de educação da UERJ, há algum tempo atrás, não é de agora, mas serve para o passado, para o presente e servirá para o futuro. Que ele juntava dois animais para avaliar o que esses animais seriam em termos do serviço público. Ele dizia que o cão serve ao seu dono e o gato serve à instituição. Nós, funcionários públicos, somos gatos, servimos à instituição e assim deveremos trabalhar. Então, eu acho que é muito importante nessa discussão que nós estamos tendo da questão de erros ou não cometidos na confecção do material, mas que é muito importante a gente dizer e assumir. E essa postura da professora, que no início eu não assisti isso, mas foi colocada aqui, ela tem a responsabilidade da professora Nazaré, é isso que está falando? Parabenizar a senhora é um exemplo realmente de servidora pública. A senhora é um gato. Uma gata. O funcionário sabe que é o responsável, não é ele o culpado disso. Ele é um intermediário para o seu trabalho. Nós tivemos uma audiência com a senhora, vamos falar sobre isso, e dissemos a senhora sobre dois assuntos. Um assunto das creches, tem uma pergunta para depois, e o assunto do banco imobiliário. A senhora disse que responderia o requerimento. A senhora viu que era essa dificuldade. Eu fiz o requerimento, secretário, no dia 26 de fevereiro. Hoje nós estamos em 22 de maio. Não recebi a resposta sua. Provavelmente o governo resolveu não responder. E não recebi a resposta. A senhora hoje acabou de dizer que foram devolvidos os equipamentos, etc. Houve uma solução. Mas a nossa dificuldade, quando a gente cobra às vezes dos secretários, e esse é outro problema de lidar hoje, a gente tem um problema de lidar com o governo. Quando a gente vai discutir alguns problemas que discordam, a discordância é uma coisa inteligente, uma coisa importante. Nós temos muita dificuldade com interpretações do governo, porque eles desqualificam, geralmente, quando não tem argumentos, o único argumento é desqualificar o interlocutor, que não é o caso. O caso da senhora, nem o que aconteceu, mas é o caso de outros membros do governo que desqualificam muito. Então, diante desse quadro, tem algumas perguntas que eu preciso que a senhora possa dar. A senhora já até falou sobre o relatório, mas eu não senti, para mim, a resposta da senhora. A questão, o ponto número 1 é sobre esse contrato que até o subsecretário colocou aí sobre com a Rio Ônibus, com a FETransport, na verdade, né? Com a Rio Ônibus, que é uma outra empresa do mesmo grupo. O contrato, a nossa dúvida é a seguinte: a Secretaria Municipal de Educação já fez as contas se seria melhor ou não que os alunos, para os alunos, a contratação de ônibus escolares, no lugar de manter esse contrato para a utilização dos ônibus comuns. Quantos alunos, a senhora colocou aí, nesse contrato? Esse contrato é o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado, não somente com a educação. Aqui tem uma outra interface. Quando se discute, nós estamos à beira de um pronunciamento importante do prefeito, que é o aumento das passagens de ônibus. Quando se discute com as empresas de ônibus, eles vão discutir isso agora. Vão dizer que nas passagens de ônibus, eles
perdem, coitados, os empresários são muito pobres no Rio de Janeiro. Eles perdem muito dinheiro porque eles dão gratuidade no ônibus. E nós precisamos frisar o que a senhora colocou aqui, claro. Não tem gratuidade de ônibus dos alunos. Gratuidade, o aluno não paga. Mas nós, todos, os pais dos alunos, estão pagando os nossos impostos. 56 milhões para isso, eu não sei qual é a proposta orçamentária para que é a proposta para o ano que vem, 56 ou 60 milhões, é um valor muito grande, né? E essa função que foi dita aqui, que o equipamento traz, que é uma fiscalização do aluno fora da sala de aula, né? Seria o inspetor móvel dos alunos, essa nunca aconteceu. No passado, as pessoas não faltavam a aula, foi por falta do equipamento funcionando pelos ônibus. Então, seria uma análise em relação aos ônibus da Liberdade, e isso só pode ser feito pela própria Secretaria, se quanto está custando para o aluno, o ônibus da Liberdade, quanto custa para o aluno, eu não sei quantas passagens são utilizadas, quanto está custando para o aluno esse acordo, se a gente poderia então, abrir mão de ter o ônibus fiscalizando, que a Feira Transporte, esse passagem, mas é um negócio exterior que a gente pode seguir. Essa é uma das coisas. A segunda, a respeito do saúde na escola, que a senhora colocou muito bem, você tem que avisar 2 anos essa pergunta, e passa sempre o secretário de saúde, e é uma que a senhora diz que, como colocou aqui, que hoje vários serviços estão sendo feitos através do IAPAS, que é um serviço terceirizado, uma organização social que a educação não tem organizações sociais, mas lamentavelmente esse pedacinho, a saúde foi lá e contaminou. A questão é que nós temos tido algumas discussões aqui de mérito sobre alguns assuntos, e com uma das discussões com o secretário Pedro Paulo, ele dizia que o importante não é o preço do produto, o importante é se nós conseguimos chegar ao sucesso do produto. Isso não é bem assim, né? Porque é claro que o preço é importante. Nós podemos ter educação e saúde por um preço, podemos ter um preço mais caro com produtos iguais. Então, essa questão da terceirização, eu precisava que depois, se fosse possível informar, quanto está custando, qual é o preço que nós estamos pagando por ter terceirizado o serviço de saúde escolar. A terceira pergunta, que já foi feita por outros, mas tem necessidade de outra informação da senhora, é a respeito de algo que sempre se pergunta aqui também, é outro problema que nós temos tido nas audiências públicas, que é a questão do plano de cargos, carreiras e salários dos funcionários. A senhora colocou a importância que tem que ser discutido com a Fazenda. Resposta muito semelhante deu também aqui o secretário de Saúde, que não é. Acontece que na Secretaria de Saúde há uma mesa de negociação que eu imagino que seja uma mesa que vai daqui a Manaus, porque a mesa há 4 anos se reúne e não conseguimos, já estamos no 5º ano de reunião da mesa, não conseguimos a conclusão. Geralmente, numa das apresentações aqui, alguns secretários, como foi o seu caso, disseram que a dificuldade do plano de cargos, carreira e salário, principalmente para a educação e para a saúde, era oriunda da lei de responsabilidade fiscal. Diziam até erradamente, um secretário aqui equivocou-se, ao dizer que a secretaria dele já tinha atingido o limite. Nenhuma secretaria atingiu o limite não é a secretaria, o limite é do governo, é da entidade governamental. E aí nós fomos avaliar em 2012. Será que realmente o governo esteve próximo, teve dificuldade, tinha recursos para fazer um plano ou da saúde ou da educação ao anos? E nós vimos claramente, em forma do Nacional do município, é que o gasto, o limite, é em cima dos recursos obtidos pelo governo através de um determinado parâmetro financeiro. Esse parâmetro financeiro, o limite é chegar a 54% dele. A receita corrente líquida atinge 54%, o governo realmente não poderia gastar mais em educação. O que informa a prestação de contas do governo no ano passado é que no ano passado a prefeitura chegou a 40,6%. Ou seja, para 51%, e a providencial 54%, faltavam 14%. Vou encerrar. Esses 14% representam os 2 bilhões e 300 milhões de reais. Ou seja, a prefeitura poderia dispor ainda de 2 bilhões e 300 milhões de reais até chegar à lei de financiamento. Então, este não é o motivo. O motivo provavelmente seja outro. Então, nós queremos saber se há alguma coisa em relação a essa questão, que nós temos que apresentar emendas à lei de responsabilidade fiscal. Para tentar parar aqui, que vocês já estão me cobrando tempo, se falar sobre o último é ruim por causa disso, eu queria fazer 2 perguntas sobre a questão da educação especial, secretário. Em recente matéria do Globo sobre educação inclusiva, publicada no jornal semana passada, consta a informação de que, enquanto São Paulo aplica
de 88 milhões de reais de seu orçamento na educação especial para 15 mil alunos, o Rio destina apenas 7 milhões e 600 para cerca de 12 mil alunos. Esses números são verdadeiros ou não são? Isso está numa matéria publicada pelo Globo no dia 6 de maio, página 1. Página 1 não, página 4. A seguir, na mesma matéria, consta que em São Paulo há hoje mais de 700 auxiliares de vida escolar. Esses auxiliares são turmas, eles são colocados para atender as crianças, não na escola não, mas naquelas escolas absolutamente especiais aqui no Rio. Eu queria até confirmar, são 11, qual é o número de escolas especiais ainda aqui no Rio. Esses professores são treinados para dar ajuda àqueles alunos especiais com deficiências severas, que não conseguem se alimentar sozinhos, cuidar da higiene e se locomover. No Rio, essa tarefa foi desempenhada pelas mães dos alunos nessas escolas, que ficam impedidas de trabalhar e praticar qualquer outra atividade no horário. Há alguma previsão para a contratação desse tipo de profissional, que seria estagista? Não é o caso da gente apoio, que são nas escolas, em outro tipo de escola. E por último, secretário, também uma cobrança de outra vez, quando conversamos lá, sobre aquele projeto de lei meu, do Temon e de outros vereadores da casa, sobre a climatização das escolas. A senhora nos disse que foi feita uma avaliação, um orçamento, uma discussão e tal, e eu ainda não recebi se era possível alguma informação a respeito disso. Muito obrigado e espero que a senhora continue também com seus funcionários para a educação da casa. Professor Santina. Boa tarde, meu nome é Ana Rosa, trabalho no CIEPS, professora Célia Martins Mena Barreto. Estou lecionando este ano numa turma de 3º ano e utilizo os cadernos de apoio pedagógico de forma diversificada. Essa minha turma tem um grupo que não é alfabetizado, então eu utilizo com um grupo os cadernos de 3º ano, com outro grupo os cadernos de 2º e com outro grupo ainda não alfabetizado os cadernos de 1º ano. Os cadernos pedagógicos para a minha prática em sala de aula são imprescindíveis, sendo um facilitador para o meu trabalho. Tenho também autonomia em escolher os cadernos pedagógicos e também a utilização dos livros didáticos, sendo que os cadernos de apoio pedagógicos vêm de encontro à necessidade e realidade das minhas crianças. Bom, em primeiro lugar, um pedido de desculpas para a professora Ana Paula. Eu não me lembro de eu usar a expressão dar aulinhas, mas se eu usei no meio de alguma frase, deve ter sido mal entendida. Eu jamais tive, nunca tenho falado nada que desqualificasse a prática pedagógica dos nossos professores. Não consegui entender, por isso que eu rapidamente assim, entendi, até que eu falei, será que eu falei? Ainda perguntei para as pessoas próximas, mas pode ser que no meio da fala tenha dito, mas no contexto errado, não me lembro. Se disse, não foi para desqualificar nenhum professor nosso. O ponto que a professora da UFRJ levanta, de que a EJA tem um orçamento menor e tem uma visibilidade menor, acontece não só no país inteiro, mas em todos os países, porque o que se procura é ter uma educação tão qualificada e tão inclusiva que nem seja necessário se pensar em EJA, porque tudo estaria resolvido no ensino fundamental e médio. Infelizmente, essa não é a realidade do Brasil. Nós temos adultos com baixa escolaridade e adultos analfabetos. Quer dizer, a professora, inclusive, apontou o número de analfabetos que nós temos na cidade. Um outro ponto que a professora apontou muito corretamente é que a importância de qualquer área na educação, eu ousaria dizer, no setor público, eu sou uma apaixonada pela administração pública, por isso gostei muito dos comentários do Paulo Pinheiro, amigo de longa data. Tem a ver com pessoas que
prestam o serviço, com funcionários públicos que prestam o serviço. É natural que o nosso PEJA, que eu gosto tanto, tenha tido durante anos, até que me roubasse a funcionária, a Flora, a marca da Flora, da militância da Flora. Né? Eu acho que isso é muito positivo. Espero que pessoas tão qualificadas e engajadas, compromissadas, tenham a mesma militância e compromisso dela, que dão muita visibilidade ao PEJA. Eu não preciso contar do Expo-PEJA que a gente tem feito, dos trabalhos do Sou Pai, Sou Aluno, que sim, é a maneira como muitas vezes os países estão enfatizando o fato de que se o Brasil não tem essa vergonha de estar tão mal na educação, isso também guarda relação com a escolaridade dos seus pais. Há uma pesquisa do NAERSO, do IBMEC São Paulo, da INSPER, que mostra que 68% do sucesso de uma escolar de uma criança depende da escolaridade dos pais. Então não é errado enfatizar os pais dos nossos alunos. Na verdade, o que a professora coloca, corretamente coloca, é que há uma certa tensão positiva entre direito, por um lado, e qualidade da educação. Porque há que se preservar o acesso ao direito a todos. Quer dizer, todo o jovem, todo adulto que teve um prejuízo no seu processo de escolaridade tem direito a essa modalidade. Ao mesmo tempo, entre todos os que têm direito, de novo, uma atenção que se assemelha à da creche. Entre todos os que têm direito, os que terão mais impacto na educação das crianças, porque nós estamos construindo o futuro das crianças do Rio de Janeiro, serão aqueles que são pais de alunos. Então a Flora liderou uma campanha belíssima, né, inspirada numa experiência da Sexta-feira. A professora Rejane está aqui, conhece, cadê a Rejane? Essa experiência, desenvolveu quanto diretora de escola essa experiência, que é para mobilizar os nossos pais de alunos para que retornem nossos estudos. Belíssima campanha da professora Flora. E sim, aqui as nossas áreas têm autoria. Aqui é uma secretaria profissionalizada. O mérito não é da secretária ou do subsecretário, é daqueles profissionais, daqueles servidores públicos engajados que prestam a sua prática todo o compromisso. Se falo mais dos nossos alunos, dos desafios dos nossos alunos de ensino fundamental e de creche, é porque o número é muito maior, o desafio é imenso, mas mesmo assim temos. E também foi a professora Flora que criou o Seja a Distância como um experimento que ela propôs a nós e nós aceitamos, achamos bastante interessante que se trabalhe também com essa dimensão. Nós temos hoje no PEJA 30.100 alunos aproximadamente. E no ProJovem, que também foi outro desafio que a professora Flora aceitou, são 529 alunos. Um trabalho muito bonito que esperamos que cresça cada vez mais. E temos professores, ao contrário de outras áreas que trabalham com o PEJA de uma maneira mais precária, nós não acreditamos na precarização do PEJA, nós acreditamos que são professores nossos que dão. Quando eu cheguei na prefeitura, o ProJovem não era necessariamente dado por professores da rede, ou predominantemente não era. Hoje são professores da rede. Com relação ao... Deixa eu não esquecer ninguém aqui e falar direito. Paulo Pinheiro, vereador Paulo Pinheiro. Acho que foram vários pontos, alguns já foram abordados antes, como o banco imobiliário, recebemos o requerimento de informações, sei do problema da DARPA, lamento o problema da DARPA, mas virá uma resposta com certeza.
E a questão, acho que eu também já vou te explicar como é que ela está andando. Com relação ao Rio Ônibus, eu prefiro passar para o Paulo Figueiredo, para o subsecretário de Gestão, para responder. Bom, vereador, com relação ao Rio Ônibus, a pergunta que o senhor fez, se a gente estuda algumas alternativas, a gente está sempre estudando alternativas, né? A questão do ônibus da Liberdade, né, é uma alternativa que a gente utiliza, principalmente na Zona Oeste e ali na Zona Norte, em áreas em que a rede pública, as linhas de ônibus, que são consideradas da rede pública, não funcionam. E o custo desse serviço é um custo muito elevado, é um serviço muito importante, mas um custo elevado. Hoje a gente atende cerca de 71 mil crianças, né, nesse serviço. E é um serviço que custa para a gente cerca de 70 milhões de anos. Né? Então, veja, isso aí já sai quase a R$1.000 ano por criança. Né? Já o serviço que a gente paga, né, que seria a gratuidade, no caso que você falou, a gratuidade é para o aluno, mas o poder público ele assume o custo dessa gratuidade. Se a gente assumir que todos os alunos utilizam, a gente teria um custo médio por aluno de cerca de R$90, ou seja, bem inferior ao custo da Liberdade. Obviamente nem todos usam, então esse custo eleva um pouquinho. Tá? Agora, a gente está buscando alternativas sim, para poder em algum momento a gente ter, como por exemplo São Paulo tem serviço de transporte que é da própria secretaria, chamado Trás, né? Se a gente em algum momento tiver uma receita de produções, a gente plantar um serviço desse, certamente a gente vai plantar. Nesse momento é o que a gente entende mais viável com essas duas questões que a gente trabalha. Bom, voltando aqui para as perguntas, com relação ao IAPAS, acho que também era um comentário, né? Nós gastamos hoje cerca de 24 milhões para atendimento à saúde via a Secretaria de Saúde que tem essa organização social. Com relação à educação especial, eu vou verificar a matéria e responderei depois, porque aqui eu não entendi muito, não tinha entendido da mesma maneira. Mas, em relação aos auxiliares de nível escolar, parece fazer bastante sentido que o agente de apoio à educação também atue nas nossas 11 escolas especiais e nas classes especiais, se necessário. Faz sentido essa reflexão. Com relação ao ar-condicionado, nós enviamos ao vereador Reynolds, que nos solicitou pela Comissão de Educação um plano pelo mandato. Depois nós podemos mandar uma cópia, um plano de transição, porque na conversa que tivemos juntos, né, também o vereador Edomar, o senhor, nós explicamos a complexidade quando se faz uma lei sem transições e nos comprometemos a criar um plano de transição. A situação hoje, né, nas 1.441 unidades escolares totalmente climatizadas, nós temos 248 unidades, sendo 1.637 salas. Aptas para climatização, do ponto de vista de estrutura, de revisão da rede elétrica, essas coisas, são 148 unidades, 1.973 salas até o final de 2013. Climatizar até 2014, fevereiro de 2014, mais 236 unidades, um número de salas de 1.612, e até fevereiro de 2015, mais as outras 400 unidades escolares. Nós estamos com uma licitação já com o vencedor nomeado, em fase de entrega de documentos, e vamos começar a avançar mais nesse processo.
eu acho que com relação à professora Ana Rosa, foi bom ter um depoimento de uma professora da ponta que usa os cadernos. Eu tenho ouvido vários relatos no Twitter, inclusive de professores que por vezes estão bravos conosco por outras coisas, falando que não só erros têm sido poucos, como têm recebido errados a tempo e enaltecendo o trabalho de seus colegas. E gostaria de lembrar que não são professores burocratas que fazem os cadernos, não são professores que estão afastados de sala de aula. Vários professores, como bem lembrou o vereador Jefferson Moura, até pedindo que eles se afastassem de sala de aula, estão em sala de aula e fazem o caderno no seu horário que não dão aulas num período e no outro fazem caderno. Nós consideramos isso importante porque dá uma conexão com a sala de aula. Nós optamos por fazer os cadernos nós mesmos para serem professores que conhecem a realidade da sala de aula. Obrigada, professora. Para nós encerrarmos aqui os limites do possível dessa audiência pública, já me desculpando com o vereador Thiago Carreiro, membro da Comissão de Cultura e Educação, por favor, uso da palavra. Presidente dessa audiência, vereador Jefferson Moura, boa tarde a todos os profissionais da área de educação, em nome da secretária Cláudia Coxim, dizer que o meu apreço por vocês é tamanho e parabenizar vocês por essa luta constante. A gente sabe que a educação, como a secretária falou, a gente não pode deixar de olhar para trás e saber que muito já se avançou, mas com humildade olhar para frente e saber que ainda há muito a se enfrentar. Essa filosofia também somada com a filosofia que ela mesma colocou, e aí eu tenho certeza que não foi feito, não só eu como o vereador Raymond, o vereador Átila Nunes, mas como muitos de vocês ficaram muito contentes de saber da preocupação da secretaria com as pessoas, os alunos que são menos favorecidos, que por qualquer que seja o motivo ficaram longe das salas de aula, longe das escolas, e essa é uma filosofia que a gente vê também no prefeito Eduardo Paes. Ele tem a preocupação, sempre vem demonstrando ter a preocupação de acabar com aquela história da cidade partida, da cidade onde existia o asfalto, existia o morro e a comunidade. Hoje em dia, os maiores investimentos públicos são feitos nas áreas mais necessitadas, nas áreas mais humildes dessa cidade, que demonstra que 70% dos investimentos acontecerem na Zona Oeste, na Zona Norte, áreas que durante muito tempo ficaram esquecidas. E essa foi a filosofia que a gente pôde observar também da Secretaria de Educação. E é com base nessa filosofia, e aí levo aqui a minha primeira e única pergunta, é mais uma preocupação. Nós, da Comissão de Educação, tanto eu quanto o Raymond Messina, tivemos na semana passada no Tribunal de Contas do município e pudemos observar toda a avaliação que eles fazem atualmente no sistema de educação do município do Rio de Janeiro. Tivemos algumas surpresas agradáveis, como a avaliação na grande maioria dos pais que tem na escola pública o serviço de maior confiança do município, mas também tivemos algo que nos trouxe uma grande preocupação, que foi a avaliação na questão estrutural de algumas escolas, e aí é importante ressaltar apenas do segundo segmento. Há um esforço dessa comissão em trazer para a Câmara a avaliação das escolas de primeiro segmento, mas hoje o Tribunal de Contas do município faz um belo trabalho com as escolas de segundo segmento. E lá nós podemos ver que existem 4 níveis de avaliação, se eu não me engano era o bom, o razoável, o moderado, ou com risco, e o precário. Então muitas escolas vêm se deteriorando com o tempo, a gente vem percebendo que o número de escolas precárias vem crescendo muito. Há uma preocupação crescente em se construir mais escolas, em expandir o número de vagas, mas aí a minha pergunta a maior preocupação deve ser construir novas escolas ou melhorar aquelas que mais precisam, tendo em vista até a filosofia que nós discutimos aqui no início. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado a todos pela audiência. Professora Simone, depois a professora Vânia, peço que a professora já está ali presente. E depois, eu esqueci aqui, a professora Elci Lopes, da Escola Municipal Gurgel do Amaral. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu estou aqui representando 2 grupos muito importantes
e a minha fala é muito pertinente, porque esse assunto foi muito falado nos últimos dias, é uma angústia para a gente que elabora esse material, e esse assunto foi muito falado aqui nessa casa também. Então eu tenho esse direito à fala. Meu nome é Simone Corrêa dos Santos Medeiros, eu sou professora da rede estadual, eu dou aula na escola, sou professora regente na Escola Municipal Conde de Agrolongo, no bairro da Penha, 4ª coordenadoria. E eu também sou professora elaboradora do caderno de ciências do 6º ano dessa rede. E eu venho aqui para dar o meu depoimento, porque eu tenho vivido, junto com uma equipe maravilhosa que está aqui hoje, momentos de angústia, sem resposta. E eu gostaria de dar um pouco dessa resposta em nome deles também, dessa rede, dessa coordenadoria, da nossa secretária que tem nos apoiado. Que esse material, ele é construído em parceria com os outros professores da rede, que eles são convidados pelas suas coordenadorias a estarem presentes avaliando esse material antes desse material seguir para a gráfica. É claro que eu estou na sala de aula, então eu trago muito da minha experiência para dentro do caderno que eu estou elaborando. E isso enriquece o meu trabalho, porque eu sei as atividades que são bem-sucedidas, que são acertadas, eu sei aquelas que não vão estar adequadas ao perfil da rede, eu uso isso para beneficiar o meu trabalho dos meus colegas. É uma parceria. Estamos avaliando através de e-mail, através da presença deles na sede, através das nossas capacitações. Eu estou constantemente em capacitações com os professores. Agora, o prazo para esse material sair, estar na rede, é um prazo muito curto. O prazo de elaboração, avaliação e ir para a gráfica, isso é um pouco mais de um mês. Então, os erros acontecem sim. Eu estou aqui para assumir. Existem erros, mas existem acertos sim. E isso se reflete no avanço que foi muito bem colocado pela nossa secretária. Em momento algum, esse caderno pretende tomar o lugar do livro didático. Não é pretensão do caderno. Ele é mais um material, é mais uma ferramenta, assim como a Educopédia, para o professor que tem autonomia na sua sala de aula, escolher, de acordo com a sua diagnose, que material ele deve utilizar. Agora, se as provas da rede estão muito parecidas com esse caderno, é porque ambos seguem as orientações curriculares da rede. E é de se esperar que uma rede desse tamanho tenha que seguir uma orientação curricular, sim. Ambos falam a mesma língua. Agora, o professor que quiser elencar no livro didático o que está na orientação, perfeito. Seu aluno vai se sair bem também nas avaliações. E para finalizar a minha fala, eu não estou aqui para julgar se ele é um bom material ou não. Mas eu acredito, e essa não é só a minha fala, muitos que pensaram e pensam a educação hoje, falam que um bom material, além de conteúdo, tem que buscar dialogar com o aluno. E isso o nosso caderno sabe fazer. Parabéns a todos os professores elaboradores e a todos os professores que estão na sala de aula utilizando esse nosso recurso. E obrigado ao apoio. Professora Vânia Lúcia, e depois a última inscrita, a professora Elsa, para nós darmos fechamento dessa audiência. Saudações a todos e a todas. Eu sou coordenadora pedagógica do CIEP Oswaldo de Andrade, da 6ª coordenadoria, uma das áreas do Rio de Janeiro de menor IDH. Moro lá desde que nasci, estudei nas escolas públicas de lá e é com muito orgulho que me apresento também como mãe de aluna da rede. Minha filha estuda no 7º ano
do Ginásio Carioca Coelho Neto, na mesma. Os cadernos pedagógicos, que eu tanto trabalho na minha escola, são meus professores, eu vejo todo dia em casa. E a minha filha tem garantido o direito de ver em Ricardo de Albuquerque, aonde eu moro, a mesma matéria que um aluno do 7º ano vê em Copacabana, vê no centro da cidade, vê em Pedra de Guaratiba, vê na Maré. Todos os dias a minha filha chega em casa com um livro que ela pegou emprestado na sala de leitura. A minha filha não lê para fazer a prova de redação. A minha filha aprendeu a amar os livros como eu amo, como eu aprendi na escola pública. Ela aprendeu na escola. A minha filha quer ser física, quer trabalhar com física quântica. Tudo isso é educação, tudo isso é o que nós falamos aqui. E eu espero que o nosso orçamento possa contemplar não só os cadernos pedagógicos, mas também a biblioteca do professor, mas também o envio dos livros que essas crianças tanto precisam ler em cada escola e em cada casa. Muito obrigada. Eu sou então professora de língua portuguesa da rede municipal desde 94. Esse ano eu tenho turma de 6º ano, de 9º e tenho Acelera 2, que tem 2 matrículas. E faço os cadernos de língua portuguesa do 5º ano. Então, só para complementar tudo que elas já falaram, só para complementar tudo que elas já falaram, uma coisa muito legal da gente estar em sala de aula e fazer o caderno é a interação que tem com as crianças da escola. Quando uma professora do 5º ano lá descobriu que o meu nome estava lá como elaborador no caderno, ela mostrou para as crianças. Aí na saída, o pessoal do primeiro segmento sai um pouquinho mais cedo que a gente. Então fica aquele monte de criança lá na porta. É ela. Tia, bota mais história em quadrinho. Tia, bota mais poesia. Aí... é só isso, gente. Já que aproveitando, antes de passar a palavra para a secretária, que você praticamente respostas, de alguma maneira, também objetivamente, praticamente considerações finais, ainda que eu abra formalmente, após as respostas, um tempo para que uma colocação rápida de final do vereador Átila Nunes, do vereador Raymond, mesmo linha, mas por favor, que a gente possa encerrando aqui. A senhora pode responder, vou tentar seguir, objetivamente uma consideração final. Eu acho que o que aconteceu hoje vai marcar a história dessa casa. Os professores tiveram voz de uma maneira muito interessante aqui. Então, rapidamente, para não me perder a professora Ana Rosa fez o seu relato e falou como o material é imprescindível, a professora de 3º ano, e a questão da autonomia do professor. Eu acho que não foi propriamente uma pergunta, mas um comentário em defesa dos professores da rede municipal do Rio de Janeiro. O vereador Tiago apontou um problema que nós temos, cadê o vereador Tiago? Que nós temos consciência, né? Que é a questão, por um lado, a alegria que nos dá o fato de que os pais confiam cada vez mais no serviço de educação. Nós temos nossas próprias pesquisas que também apontam isso, mas por outro lado o fato de que nós temos desafios de infraestrutura importantes. O Tribunal de Contas tem relatado isso e nós fizemos um grupo junto com eles acompanhando
cada pendência apontada com ele. 70% das pendências puderam ser resolvidas, mas nós estamos atentos ao fato de que sim, há pendências nessas escolas, né? Eu acho que é uma parte do outro lado da área da China, o que falta fazer. A professora Simone falou do seu papel como professora de sala de aula e a angústia que ela vive quando vê sendo questionado o trabalho dessa rede fantástica em relação aos cadernos. Eu gostaria de repetir, são 71 cadernos em média com 64 páginas. É importante, por um lado, não só falarmos da qualidade, que eu acho que as qualidades superam de longe eventuais erros. Gostaria de lembrar que as editoras privadas também têm mandado erradas e também têm cometido erros, porque faz parte do processo de produção editorial. Mas que a gente use essa oportunidade com muita humildade para verificar o que pode ser aperfeiçoado esse processo, porque a pressa é inimiga da perfeição. Então, usarmos essa oportunidade para reanalisar, ver se há uma certa reengenharia do processo a ser feita. E a ideia de que é com base nos cadernos que as provas são feitas, muito bem explicado por conta das orientações curriculares, e essa estratégia do nosso caderno de estar sempre dialogando com o aluno. Professora Vânia, coordenadora pedagógica da Oswald de Andrade, mãe de aluno, porque eu tenho visto um número enorme de professores que são pais de alunos da rede. Aliás, nós deixamos de celebrar aqui o fato de que 28% das novas matrículas são de alunos que vieram de escolas privadas. Nunca houve um afluxo, a Cecília, quem sabe disso, tão grande de alunos de escolas privadas em direção à escola pública como agora. E a Elcia, eu confesso que me emocionou dentro da sua fala um pouco conturbada. O que nós damos com esses cadernos é autoria, e também com a enciclopédia, autoria do professor. O nome está lá. O nome está lá. Não foi uma empresa privada, não foi uma OS, não. Os nossos cadernos são feitos por gente. O professor deixa a sua marca em cada aula da enciclopédia, em cada caderno pedagógico. E isso não tem preço. Muito obrigada. Os desafios não se encerram aqui. Esse foi um debate. Quero, antes de passar brevemente a palavra para o vereador Zátila e o vereador Raymond, isso foi escrito em 1932 e, mais do que nunca, tem atualidade no presente diante dos desafios que nós precisamos enfrentar no âmbito da educação pública no Rio de Janeiro e no Brasil. Os professores, sem dúvida nenhuma, ouvem, vê, falam. É importante que nós consigamos dar um passo a mais na participação. Acho que temos muitas conquistas, mas para além da sala de aula, para além desse espaço, esse é um desafio que não só não é direcionado à secretária, mas à Secretaria Municipal de Educação, mas a todos nós. Aumentar a possibilidade da participação popular é um dever, é uma obrigação de nós que hoje estamos aqui como representantes, como vereadores, estamos, não nascemos assim, estamos cumprindo uma função pública temporária. É um desafio, democratizar a democracia no Brasil é um desafio. E é importante, nesse sentido, lanço um convite para que nós conhecemos no segundo semestre, quando de fato vamos debater a lei orçamentária de 2014, a possibilidade de não só termos a presença dos que já estiveram aqui, como de representações das escolas, como atividade de formação extra-classe, os professores que não estejam ocupando cargos de confiança, não estejam nas representações administrativas, que são fundamentais, e que tiveram uma bela participação. Por mais uma vez, vir a essa casa, por ter esse diálogo, contamos com outras oportunidades como essa. Gostaria de aproveitar a ocasião, não só em agradecer a todos os membros da educação, mas também fazer um apelo.
Minha família atua há mais de 6 décadas na política, na liberdade religiosa. Há algum tempo, mais ou menos 2, 3 meses, saiu uma matéria grande, longa, sobre preconceito nas escolas, preconceito religioso. Não é fácil pertencer a minorias. Então eu queria fazer um apelo, uma vez que eu estou numa oportunidade única com tantos professores e coordenadores. Não permitam isso, não permitam o preconceito religioso em escola. Por favor. Queria dizer que não tenho nada a falar, mas eu vou corroborar com as palavras do meu colega Átila e vou repetir as palavras dele. Não permitam que haja preconceito religioso nas escolas.